Estamos de volta com o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 3 e voltamos a conversar com Inês Pacheco. Ela é a diretora-presidente da Emater. As chuvas estão caindo, Inês, Canal do Sertão já é uma realidade, pelo menos nos seus primeiros 65 quilômetros. Há uma previsão de que ainda no governo de Teotônio Vilela nós cheguemos ao quilômetro 100, pelo menos, o que sabe até 122 quilômetros. Mas o que fazer com essa água? É tanta água que o sertanejo, de fato, não sabe o que fazer. É uma água, no caso do Canal do Sertão, que independe da chuva. Ela vai estar sempre presente. Como é que a Emater tem ajudado a esses agricultores, pequenos criadores, a administrar melhor essa água agora tão presente? Bom, nós sabemos que o Canal do Sertão, ele traz para o estado de Alagoas uma perspectiva de desenvolvimento para o presente, principalmente considerando o processo de estiagem que nós temos vivido nos últimos anos, mas, sobretudo, uma perspectiva de futuro, com projetos, com resultados, sobretudo, em médio prazo. Com relação ao desafio para o estado de Alagoas e como o Canal do Sertão pode potencializar para o desenvolvimento da região, para o desenvolvimento do estado de Alagoas, nós sabemos que ele traz um fator fundamental para a atividade produtiva no meio rural, que é o acesso à água. Hoje, pensar em produzir alimentos, que é o nosso grande desafio aqui, sobretudo a diversificação na produção de alimentos, e o desenvolvimento agropecuário, o desenvolvimento da bacia leiteira, o desenvolvimento do potencial que nós temos para essa atividade, seja em genética, seja em áreas compatíveis com essa atividade, seja em conhecimento acumulado, seja em todos esses requisitos que são fundamentais para o desenvolvimento dessa atividade. A atividade da água, ou seja, o aspecto água, tem um fator fundamental para o desenvolvimento no meio rural. Então, para a região do semiárido, para a região do semiárido alagoano, o canal traz uma perspectiva de presente e de futuro extraordinária. E nós sabemos que num período como esse, é fundamental que o estado de Alagoas, e a Emater faz parte desse debate, mas o estado como um todo, e quando eu estou falando do estado, não estou falando apenas do governo, mas da sociedade, do segmento produtivo como um todo, das federações, das organizações de produtores, eles possam estar atentos para a perspectiva que esse investimento traz para o estado de Alagoas. Então, assim, quando a gente fala da atividade hoje do canal em relação à seca, nós sabemos que a seca trouxe para o governo, para os governos do Nordeste como um todo e para o governo federal, a necessidade de trabalhar com duas agendas simultaneamente. Uma agenda de curto prazo, que é a atividade emergencial, que são as ações pontuais, emergenciais e que precisam ser colocadas de imediato para que essa população não sofra tanto as consequências dessa estiagem. Que aí nós temos uma diversidade ou um catálogo de ações acontecendo, desde o crédito ao seguro, como a ração animal, como acesso à água e tudo mais. E, ao mesmo tempo, puxa o segmento produtivo, junto com os governos, para uma outra agenda simultânea, que ela também não pode ser descuidada, que são as ações de médio prazo. Porque nós sabemos que essa seca, ela traz para o Nordeste uma devastação ou uma desestruturação econômica da região. Nós sabemos que o aspecto da sobrevivência das pessoas, ela vem sendo garantida, seja pela questão emergencial, seja por determinadas políticas públicas que vão sendo ou que foram desenvolvidas nessa região. Mas traz para a região um desafio que é a reestruturação produtiva, a reestruturação econômica dessa região como um todo. Agora, Inês, nós temos aí, por exemplo, serão criados oásis, de modo que, por exemplo, no Pantanal, quando determinada área está seca, a gente tira dali, caminha 3 dias ali, ou 4 dias, ou uma semana, as comitivas, com o gado e vai para determinado lugar mesmo, que aquele lugar pertence a uma outra pessoa, onde tem água. A gente deve criar algo nesse sentido, de modo que a gente possa deslocar parte do rebanho para onde já tem água, água do Canal do Sertão, por exemplo? Olha, no estado de Alagoas, essa iniciativa eu não compreendo, não consigo compreender como uma iniciativa que pudesse utilizar uma referência como é que é feita em outras regiões, como é o caso do Pantanal citado por você. Aqui no Nordeste, nós sabemos que muitas vezes o Maranhão tem sido
um espaço, muitas vezes, de suporte ou de apoio para determinados criadores ou para alguns criadores nos que diz respeito à transferência de rebanho. O Tocantins foi colocado recentemente, e o Maranhão também. Mas no estado de Alagoas, o que o canal traz para a gente, o que esse investimento em água, né, em acesso à água, sobretudo a água para a produção, nos traz, é a perspectiva de trabalhar com a produção de forragem. O canal traz essa possibilidade de que a gente possa... sorgo justamente. E algumas Nós outras... temos um potencial e uma vocação muito grande para a produção da palma, para a produção do sorgo, para a produção do milho, a mandioca, que tem uma adaptação muito boa para a região do Agreste. Então, assim, o canal traz essa possibilidade de que você não somente desenvolva a produção de alimentos, que ela é vital, tem uma importância muito grande para a segurança alimentar, para a geração de trabalho e renda no meio rural. A utilização dessa água tem uma certa também a produção parcimônia, de forragem. não é? Ou seja, não pode ser água demais, assim como não pode ser água de menos. Esse processo de irrigação, ele está sendo discutido, ele tem parceiros, a Embrapa, a Chesf, enfim, esses organismos vão entrar nessa discussão, já estão nessa discussão? Nós sabemos que o país acumula algumas experiências com perímetros irrigados, experiências que são coordenadas principalmente pela Codevasf, que tem sido um parceiro do governo do estado de Alagoas para discutir o potencial que essas áreas podem trazer, né, e, sobretudo, orientar um projeto de médio prazo, um projeto de dinamização dessas áreas. Mas nós sabemos que a região tem uma vocação mais ou menos definida, ou pelo menos tem uma vocação que está posta, que é a produção agropecuária. Seja a produção de gado de leite, seja a produção de ovinos e caprinos. Ou seja, a região tem uma aptidão e, sobretudo, uma identidade com essa atividade produtiva. Então, assim, nós entendemos que esses investimentos e, sobretudo, a situação de seca que nós passamos esse ano, nos orienta e pelo menos traz a perspectiva de que o Estado, de que os produtores, de que as entidades possam investir mais e, sobretudo, trabalhar com alguns projetos, não somente de produção, mas disseminação, para que toda a propriedade rural, para que todo agricultor, todo pecuarista possa realmente ter a sua reserva alimentar para a alimentação desse rebanho nos processos de estiagem. Já há quem fala em todo tipo de possibilidades, inclusive na plantação de uva naquela região, uma região em termos climáticos até parecido com a região de Mendoza, na Argentina, os pés da cordilheira. Está certo que tem bastante mais frio, até por conta da presença da cordilheira, mas que é alimentada por um canal que vem exatamente do gelo derretido na cordilheira e que termina irrigando. Essa uva é algo de sonho ou pode ser, sim, uma cultura a ser trabalhada naquela região? Bom, eu entendo que esses estudos precisam ser realizados, porque nós sabemos que o canal traz uma perspectiva de desenvolvimento da região, então o Estado precisa aproveitar muito bem essa oportunidade. Eu acredito o seguinte, nós temos que analisar a atividade produtiva que tem maior aptidão para a região, ou que o mercado tem realmente, que tem espaço de mercado, mas uma atividade também que possa responder à configuração social daquela região. Nós temos um aspecto geográfico, nós temos um aspecto da região como um todo, que deve ser, que essa questão da composição social, dos segmentos sociais que estão localizados ou que dependem dessa água, ou que sobrevivem das atividades que essa região pode trazer, que também é observado. Então, assim, para algumas regiões que você precisa explorar com populações novas ou com tecnologias novas somente, você pode apostar numa cultura que simplesmente a questão mercado ou a questão econômica seja determinante. O ponto central é a agricultura familiar. No caso dali do Canal do Sertão, nós temos um componente social que também é importante. O Estado precisa encontrar oportunidades de trabalho, de renda, de desenvolvimento para a região, mas para as pessoas que estão naquela região, para os municípios do entorno do Canal do Sertão. Então, esse aspecto precisa ser observado e por isso que nós temos que analisar todas as possibilidades, mas as possibilidades que devem ser apostadas, sobretudo com investimento público, devem ser as respostas ou devem ser as possibilidades que apontem para o aspecto econômico, mas, sobretudo, para o desenvolvimento também social daquela região. Então, a agricultura familiar
É o ponto central dessa A discussão. agricultura familiar tem uma importância muito grande para o estado de Alagoas em função da própria dinâmica produtiva que o estado tem. Nós temos mais de 90% dos estabelecimentos rurais são da agricultura familiar. E na região do Médio Sertão e do Alto Sertão, principalmente. Então, é um aspecto que precisa ser considerado. Se nós temos uma agricultura familiar dinâmica, se nós temos uma agricultura familiar diversificada, se nós temos uma agricultura familiar com inovação, com conhecimento, com tecnologia, ela pode trazer respostas muito positivas para o estado de Alagoas, tanto no aspecto social como no aspecto econômico. Inês, a tua estrutura te permite estar presente do jeito que você gostaria junto a esses agricultores, a esses criadores, sobretudo aqueles que são pequenos criadores ou agricultores familiares? A Emater, como você sabe, ela foi criada, na verdade ela não foi recriada, né? É uma instituição nova, mas ela é uma instituição nova que assume projetos, que assume um legado, que assume uma estrutura que já estava em curso dentro do governo do estado. Quando o governador Teotônio Vilela assumiu, em 2007, ele assumiu com o compromisso de criar a Emater. Mas ele assumiu também com o compromisso de, paralelamente a esse projeto de criação da Emater, iniciar algumas ações, desenvolver alguns projetos que pudessem levar determinadas políticas públicas ao meio rural, sobretudo as políticas que estão vinculadas ao PRONAF, que é o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, ou seja, de fortalecer esse segmento, de diversificar essa produção do estado de Alagoas. Então, quando a Emater foi criada e instalada, sobretudo agora no ano de 2012, ela é instalada e assume com projetos em curso que vinham sendo desenvolvidos, sobretudo, pela Secretaria da Agricultura. Em curso. Pois é. Mas há um planejamento de futuro. Essa não é ainda o ideal. Não é a há estrutura. Um planejamento de futuro. A gente deve ter uma modificação. Nós temos um planejamento de curto prazo que responde até o ano de 2014. Né? É um planejamento que responde não somente em metas de execução, mas responde também com resultados que nós temos já pactuados dentro do governo do estado. Isso é sempre muito bom. E projetos que estão no plano plurianual do governo, projetos que fazem parte de acordos de cooperação, tanto do governo do estado com os municípios, quanto do governo do estado com o governo federal. Cooperação é sempre uma palavra muito importante. Nós temos um projeto também de médio prazo, que aí ultrapassa o PPA de 2015. Inês, eu quero aqui agradecer a sua participação, desejar aí muito sucesso, porque o sucesso da Emater significa mais comida na mesa do sertanejo, mais comida na mesa da gente que está aqui em Maceió também. Mais renda para o estado de Alagoas, com certeza. Com certeza. Olha, eu quero aqui agradecer a todos que nos acompanharam no programa de hoje. Até a próxima oportunidade.